Olá a todos, aqui é o professor Diego, né? Então, esse slide vai mostrando para vocês aqui uma apresentação minha. Qualquer informação vocês podem estar verificando lá no meu currículo Lattes. Esse aqui é o meu e-mail para tirar qualquer tipo de dúvidas. E aqui, brevemente, eu tenho um sumário. Na verdade, estou mostrando um sumário para vocês do que vai ser feito nessa capacitação. Esta capacitação vai ser dividida em 5 mini-aulas sobre o sistema muscular, ao qual a primeira aula que a gente vai ter será sobre os tipos de tecidos musculares. Depois vai haver uma segunda aula sobre as estruturas miocelulares. Depois sobre a teoria da catraca. Depois sobre unidade motora e os tipos de fibras musculares envolvidas. E a última aula sobre fadiga muscular. No decorrer deste curso, desta semana, nós teremos duas tarefas que vocês precisarão fazer. Uma delas será o fórum. Esse fórum é um espaço que será reservado para que vocês possam estar tirando todas as dúvidas de vocês em relação a este assunto. E no final, no último dia, na sexta-feira, vocês irão responder um questionário bem simples de 10 perguntas para ver se vocês conseguiram assimilar o assunto, né? Se vocês conseguiram atingir o objetivo desta capacitação, que é o aprendizado de vocês. Este assunto ele será abordado ainda em sala de aula, então ele já vem para contribuir para que vocês possam já ter uma noção muito interessante sobre o que a gente vai estar trabalhando em sala de aula, que é o sistema muscular. Então, sem mais, vamos começar. Características gerais. Bom, nosso corpo ele possui um determinado peso, e esse peso ele é mensurado em quilogramas, e a maior parte do nosso peso corporal ele é medido em água. Então, para aproximadamente 65% do nosso peso é formado por água. Então, esses 35% ou esses 30%, isso vai variando de pessoa para pessoa, de massa que sobra, retirando esta água, nós temos a nossa matéria orgânica. A nossa matéria orgânica ela é formada basicamente por proteínas, que compõem aí a maior parte da matéria orgânica que nos resta, retirando-se a água. Nós temos também gorduras, né, que são os triglicerídeos e assim por diante. E também nós temos minerais. A maior representação dos nossos minerais são as nossas estruturas ósseas, compostas por cálcio, compostas por vários outros minerais dentro dessas estruturas, dentro desses órgãos. Então, o que eu quero que vocês entendam é que nós temos 65% de água e dos 35% que sobra, nós somos formados praticamente de proteína, gorduras e minerais. Desses 35%, a maior parte é formado por proteínas, que é a nossa massa corporal magra, os nossos músculos. Então, de toda a matéria orgânica que nós temos, 40% é formado de músculos, de massa corporal magra, ou também de proteínas. Tá? Então, os nossos músculos, eles têm uma grande concentração no nosso corpo. E é sobre eles que a gente vai estar trabalhando no decorrer dessa capacitação. Qual a função? Eu poderia estar traçando para vocês diversos tipos de funções dos músculos, mas basicamente ela vai se resumir em uma, e a partir desta função ela vai acabar derivando várias outras funções. A principal função é a contração que gera movimento. Para quem não entende, observe aqui nessas imagens, coração aqui contraindo e relaxando. Então esta pulsação, este pulsar, esta contração é um processo também realizado por músculos, que aí eu vou estar mostrando para vocês que o músculo que realiza essa contração no coração se chama miocárdio. Aqui nós temos uma representação do nosso cotovelo, do nosso braço, realizando um processo de contração e de relaxamento.
e as fibras que estão sendo envolvidas. Ó. Elas diminuem de tamanho e aumentam de tamanho no relaxamento. Contração com diminuição de tamanho, relaxamento com aumento de tamanho do músculo. Tá? Então, esta contração muscular, que nada mais é do que um encurtamento do músculo, então basicamente é isto. Então, este encurtamento do músculo, ele gera outras consequências. Posso listar aqui para vocês. Ele ajuda no retorno venoso, que é justamente o retorno do sangue para o coração. Então, é uma função extremamente importante. Então, a contração muscular favorece as veias nesse retorno do sangue para o coração. Pelo fato do coração ter músculos, os batimentos cardíacos, a contração muscular envolvida em tudo isso, favorece o que? A circulação sanguínea também. Então, é uma função envolvida dentro da contração muscular. Outra importância é a sustentação do nosso corpo. Os ossos têm essa importância de sustentação do corpo, mas sem os músculos, sem os ligamentos e sem os tendões, não teria como haver uma sustentação da nossa estrutura corporal. Então, os músculos contribuem para a sustentação do nosso corpo. Certos músculos contraem, outros músculos relaxam para que o nosso corpo se mantenha numa determinada forma, uma determinada sustentação, né? E assim por diante. Tá? Então, se vocês forem investigar em apostilas, em livros, eles vão listar para vocês diversos tipos de funções. Mas o básico mesmo é que a contração muscular é a única função em que através dela vai se derivando todos os outros tipos de funções do músculo. É interessante perceber que quanto mais você contrai os músculos, maior vai ser o grau de tensão que esse músculo vai acabar adquirindo. Observa aqui nessas duas imagens, né, do Thor, aqui todo musculoso e numa outra imagem aqui todo largado, todo acabado. Então, o que a gente pensa é o seguinte: nessa segunda imagem, onde o Thor está todo sujo, está todo magrinho, né, existe poucos estímulos ou estímulos muito fracos que desenvolve a musculatura corporal. Subdesenvolve, na verdade. Enquanto que na primeira imagem, onde ele está todo forte, todo musculoso, né, os estímulos, as contrações que ele realiza no decorrer do dia, no decorrer dos meses e dos anos, estimula muito a massa muscular e aí aumenta a tensão desses músculos, aumenta também o tamanho desses músculos. E o que a gente acaba percebendo é o seguinte: quando uma pessoa exige pouco dos músculos, a tensão muscular acaba sendo pequena. E quando você exige muito dos músculos, a tendência é você ter mais tensão muscular. Então, o tônus muscular nada mais é do que o quê? Um grau de tensão que o nosso músculo tem, ele estando relaxado. É aquela situação. Você pega no seu músculo e você percebe que ele está mole quando ele está relaxado. Quer dizer que o seu tônus muscular é pequeno. Agora, se o seu músculo está lá relaxado, você toca nele, você amacia ele e você percebe que esse músculo está enrijecido, está tenso, então você percebe que o seu tônus muscular está elevado. Então, para você entender melhor, o tônus muscular, nós não temos que estar com o músculo contraído. O músculo ele precisa estar relaxado. E no momento em que ele está relaxado, você percebe se ele está mais rígido ou menos rígido. Essa rigidez, que a gente chama isso de tensão, é justamente o tônus muscular. Ou seja, é uma tensão
elástica quando o nosso músculo se encontra em repouso, ou seja, relaxado. Não tem que estar contraído, tá? Aquela tensão do músculo contraído não é tônus muscular, tá? E quanto maior a tensão, o tônus muscular, maior vai ser a eficiência na contração muscular. Então, quanto maior seu tônus muscular, isso vai favorecer uma aceleração da contração muscular. Então, isso melhora, facilita, contribui para qualquer tipo de atividade física, exercício físico, atividades atléticas e assim por diante. Então, entenda, quem é sedentário tem pouco tônus muscular. Quem é ativo ou é atleta ou pratica atividade física de forma regular tem um tônus maior, tá ok? Nossos músculos também precisam ser irrigados por sangue, né? Então ele precisa ser irrigado por sangue arterial, por sangue venoso. E aqui nesta imagem nós temos aqui uma pequena ilustração dos vasos sanguíneos que passam pela nossa articulação aqui do ombro glenohumeral. Então, podemos perceber que para pessoas que são sedentárias, a nossa irrigação ela é baixa, enquanto que para pessoas ativas ou atletas ou pessoas que praticam exercício físico, a nossa irrigação ela é maior. O que quer dizer? Eu quero que vocês entendam que quanto mais se exige do corpo, quanto mais se exige dos nossos músculos, mais artérias e veias serão recrutadas para levar sangue para esse músculo ou para retirar o sangue desse músculo. Então, se você é uma pessoa que não pratica atividade física nenhuma, é como se você tivesse 100 vasos sanguíneos e desses 100 você usasse só 40, no máximo 50 vasos para realizar a contração dos seus músculos. Mas, a partir do momento que você passa a praticar uma atividade física, a praticar um exercício físico, o corpo acaba exigindo, necessitando de mais vasos sanguíneos. Então, aqueles vasos que antes não estavam sendo usados passam a ser recrutados. Então, isso vai favorecer muito a irrigação dos nossos músculos. Então, é extremamente importante entender que pessoas que praticam atividade física, que praticam exercício físico, a fisiologia do nosso corpo, ela se modifica completamente para que essa pessoa consiga fazer aquele exercício físico. Então, a partir do momento em que uma pessoa que só usa poucos vasos sanguíneos para irrigar o corpo, fazendo exercício físico, começa a irrigar, né, a utilizar mais vasos sanguíneos para irrigar o próprio corpo. Tá? Então, muito importante esta função, que é gerada através do exercício físico. Né? Então, aqui eu tenho uma ilustração, né? Pessoas sedentárias, o Garfield, e aqui o Tigrão, pessoas ativas. Então, neste exemplo aqui, o Garfield, que é uma pessoa, um gatinho sedentário, ele tem menos vasos sanguíneos para levar o sangue e retirar o sangue dos músculos. Enquanto que o Tigrão, que é justamente um tigre muito ativo, muito hiperativo, ele possui muito mais vasos sanguíneos para levar e tirar o sangue dos músculos. Você pode perceber claramente em pessoas que têm um corpo mais atlético que é mais visível as veias na periferia da pele do que em pessoas, né, menos ativas. Então,
Isso mostra o grau de recrutamento de vasos sanguíneos graças ao exercício físico. Bom, gente, nós temos basicamente 3 tipos de tecidos musculares no nosso corpo. Nós temos o tecido muscular visceral, aqui em cima, observem. Então, nós temos aqui o intestino, o estômago, nós temos as nossas vísceras. Nós temos o tecido muscular esquelético e nós temos o tecido muscular cardíaco. Cada tecido desse tem uma estrutura morfológica diferente. Eu tenho aqui o tecido visceral, né? O formato é por fibras musculares lisas, enquanto que o esquelético e o cardíaco não. Observe aqui na imagem, ó. Tanto o esquelético quanto o cardíaco possuem linhas transversais que perpassam pelas fibras musculares, enquanto que o visceral não. Então, o visceral pode também ser chamado de tecido liso. Já o esquelético e o cardíaco, não. O esquelético e o cardíaco, eles serão chamados de tecido estriado. Então, estas linhas transversais que perpassam a fibra muscular de forma transversal, a gente chama isso de estrias transversais. Tá? Então, são essas linhas, eu vou chamar isso de estrias. Então, gente, o tecido visceral, ele tem a característica de ser um tecido liso, enquanto que esses outros dois são tecidos chamados estriados. Tá? A diferença é o quê? Aqui é um tecido estriado que está nos ossos, chamado esquelético. São tecidos que se conectam ao esqueleto, enquanto que o cardíaco é o único tecido que se encontra no coração. Tá? Então, tecido estriado cardíaco é o tecido do coração. Tecido estriado esquelético são todos os músculos conectados ao nosso esqueleto. E o tecido liso visceral é o tecido próprio do músculo das nossas vísceras: estômago, pulmão, baço, fígado, intestino, esses órgãos. Vamos ver com mais detalhes. Então vamos lá. O tecido muscular liso ou visceral é aquele encontrado nos pulmões, no fígado, no estômago e no intestino. Tá? É justamente este formato aqui de tecido. Ó. Aqui, observe que cada célula que a gente chama isso de fibra muscular, ele tem um núcleo celular. Então, a gente também pode dizer que esse tecido muscular, ele é uninucleado. Ele só tem um núcleo. Tá legal? O tecido muscular cardíaco, ele é formado pelo que a gente chama de miocárdio. Deixa eu até marcar aqui para vocês verem. Ó. Miocárdio. Ó. Este miocárdio é justamente esta massa muscular mais grossa, mais espessa que se encontra no coração. Tá? Então, este miocárdio é justamente o que vai estar realizando a contração do coração. Né? Contração e o relaxamento do coração. Então, não tem erro. Músculo estriado cardíaco é o músculo que a gente encontra no coração. Estria, porque existem aquelas linhas transversais na fibra deste músculo. Enquanto estriado esquelético, né, é justamente o músculo que se encontra conectado ao nosso esqueleto, aos nossos ossos.
A diferença do músculo esquelético para o músculo cardíaco é que o músculo esquelético agora ele possui o quê? Vários núcleos em uma única fibra. Então aqui ele é uninuclear, o cardíaco, enquanto que o esquelético ele é plurinuclear, multinuclear. Então ele tem vários núcleos em uma única fibra muscular. Outra característica importante é que o músculo esquelético liso e o cardíaco, eles possuem uma contração involuntária. O que quer dizer isto? Contração muscular involuntária quer dizer que nós não conseguimos, de forma cognitiva, mandar com que esses músculos realizem essa função de contrair e de relaxar. O que no máximo nós podemos fazer, provocar de forma indireta, é fazer com que o nosso coração acelere ou diminua as suas contrações, mas de maneira indireta, não de maneira direta. Nós não conseguimos pensar e, a partir do nosso pensamento, o nosso coração parar de bater, ou os nossos órgãos viscerais pararem de realizar contrações peristálticas ou outro tipo de contrações importantes para a produção de enzimas para o nosso organismo. Enquanto que o músculo esquelético ele possui uma contração voluntária. Esta contração voluntária ela é importante, né, para os nossos movimentos. Nós conseguimos comandar os nossos movimentos. Então aqui eu tenho um resumo sobre os 3 tipos de tecidos musculares: liso, cardíaco e esquelético. Então, o liso ele não tem estrias, a contração dele é uma contração lenta e é involuntária, tá? O outro músculo que também tem uma contração involuntária é o miocárdio. Entretanto, tanto o miocárdio quanto o músculo esquelético possuem estrias. E graças a essas estrias, a contração é uma contração rápida, é uma contração potente. Então, gente, as estrias são estruturas que nós temos no miocárdio e no músculo esquelético que aumentam a rapidez da contração muscular. Pelo fato do músculo liso não ter estrias, ele realiza uma contração lenta e involuntária. O nosso coração não tem estrias, a contração é rápida, porém involuntária. Já o músculo esquelético, ele tem um diferencial em relação aos outros tecidos musculares. Ele tem uma contração voluntária, ou seja, uma contração de acordo com a nossa vontade. Com isso, gente, nós encerramos essa primeira aula. Peço que vocês agora comecem a estudar a aula 2. Nós vamos nos aprofundar sobre os assuntos mais específicos do músculo esquelético. Então, obrigado pela atenção de vocês e até a aula 2.